Salve, salve a todos. Vamos começar em ponto aí às 10 horas. Uma realização aí da Sintecal e com apoio também do Sebrae. Eu acho que, como muitos, a gente aqui também, tudo que a gente planejou em dezembro simplesmente saiu da rota. A gente tanto menciona que é impossível prever o futuro, que até mesmo nós que trabalhamos com imprevisto, a gente foi pego de surpresa e tivemos que acionar aí o módulo de sobrevivência lunar para esse período. A boa notícia disso é que o mundo não vai acabar. Quando essa crise passar, quem estiver preparado vai estar de fato apto a dominar o mercado. E aí, para isso, a gente trouxe aí um especialista em gestão em modelos inovadores, um cara que tem uma história muito bacana aqui no Brasil, depois foi seu sabático frustrado na ida para o Vale do Silício e entender todo esse novo jogo e entendeu lá que inovação só existe jogando no ataque. Salve, salve, Pedro Engler. É um prazer estar aqui contigo, te ter aqui. É um prazer te ter como amigo. É um prazer te ter tido como um dos grandes mentores lá em 2018, nessa minha transição para a nova economia, junto com o Marcelo, com o Glitz, com o Maurício Benvenuti, com o Cruel. E é um prazer imenso trabalhar contigo. Seja bem-vindo. Fala, Rafa. Obrigado, cara. A honra é minha. Retribuo as palavras e queria dizer que é uma alegria estar com vocês todos aqui. Eu acho que todos nós, empresários, estamos vivendo emoções aí como talvez há anos não vivíamos. O momento, ele é, acho que preciso dizer, extremamente sério, desconfortável. Eu acho que ele atrapalha a base de Maslow, né? Ele ataca coisas de segurança, de saúde, de pessoas próximas, de emprego, de patrimônio. E tenho certeza que a melhor forma de passar por esse momento é unido, tentando trocar ideias, experiências e, acima de tudo, que eu acho que a nossa grande mensagem que a gente está, ou até a nossa crença nesse momento, é olhando para o cenário que é duro, entendendo que ele é e está dado, e que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é reagir a ele da melhor forma possível, não é ficar discutindo quem foi o culpado, se é coisa de esquerda, de direita, para frente. Cara, o que interessa é que está dado o problema, que o mundo vai voltar diferente, como você bem comentou, e que a gente tem oportunidades nesse meio do caminho. Quem conseguir trabalhar agora com disciplina, com estratégia, com paciência e com muita intensidade, eu tenho certeza que vai ter uma capacidade, uma oportunidade de sair daqui mais forte. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então, isso aqui vai acabar, o mundo vai se restabelecer, vai voltar, as pessoas vão voltar a consumir, talvez de formas diferentes. E eu acho que o nosso grande desafio agora é usar esse tempo para a gente se preparar para esse novo jogo, entendendo esse novo mindset, entendendo o alinhamento de pessoas, entendendo como é que a gente reage, como é que a gente tem um time e uma empresa que reage mais às surpresas do mercado, e que quando voltar, que a gente consiga fazer aquele movimento em V que os economistas tanto gostam. Então ele afunda rápido, mas quando ele volta muito rápido. A gente já tem algumas informações lá sobre a China, que a recuperação, a intensidade que a China está voltando, ela é uma intensidade bastante forte. Inclusive saiu hoje um indicador internacional lá mostrando que a recuperação está acima da expectativa, e tomara que a gente consiga se proteger aqui nesse período de turbulência, para quando voltar a gente estar com as nossas armas e ferramentas bem afiadas para capturar esse movimento em V e recuperar esse tempo perdido, que vão ser esses, talvez, os próximos meses. Espero que poucos meses. Pedro, conta um pouco dessa tua história aí, acho que para a gente contextualizar essa questão depois para entrar de fato nesse modelo de gestão utilizado, mas conta um pouco da tua história, da tua trajetória, também de como a própria, na época lá, a XP passou pela crise e acionou um modo de sobrevivência lunar que no fim virou um modelo de gestão que fez crescer. E conta um pouco aí da tua história, acho que é bacana. Boa, beleza. Eu sou gaúcho aí, como acho que a maioria de vocês, com muito orgulho.
fiz a minha formação aí na URGS e depois trabalhei na Ipiranga bastante tempo, viajei o estado inteiro. E em 2006 eu entrei na XP, estava começando o escritório de investimentos, era um agente autônomo de investimentos ainda, e eu entrei para trabalhar na parte de escritórios, que a gente estava começando a ter escritórios pelo Brasil, e aí eu tinha tido uma experiência prévia disso nas franquias da Ipiranga, na MPM GTO, então eu fui o cara que assumia essa rede de escritórios. Quando eu entrei tinha uns 8, 10 ali já, e quando eu saí, eu fiquei até 2003 nessa função, a gente tinha já 400 escritórios pelo Brasil inteiro, e eu saí para assumir o Infomoney. O Infomoney era um portal de mídia que a gente tinha comprado, era muito nichado para trader, para quem gosta de comprar e vender ações, e a gente quis transformar o Infomoney em um lugar que falava de finanças, de economia, de negócios, e enfim, a gente teve bastante sucesso lá no Infomoney. O Infomoney virou um portal relevante hoje. Imagino que todos vocês, de alguma maneira, acompanham ele. Quando eu saí da XP, enfim, eu fiquei sócio da XP então por esses 11 anos, saí da sociedade em 2016. Quando eu saí, eu fui morar no Vale do Silício. Na verdade, eu liguei para o Marcelo Majonave, que é do Rafa, esse cara não tem do Silício, é um lugar que os caras na nossa casa têm uma outra cabeça, usam outras armas e, por consequência, eles são muito mais eficientes do que a gente. Então, volto a empreender sem passar um tempo aqui e entender como é que esse jogo é jogado. E cheguei no Vale, não sei quem aqui já teve a oportunidade, se não teve, super recomendo, é transformacional, todos vocês vão ficar muito impactados, com certeza. Vão repensar a forma como vocês engajam os times, como vocês fazem, as ferramentas que vocês utilizam, de fato, são formas mais simples do que a gente está acostumado a trabalhar. E aí cheguei lá, eu fui impactado por esse negócio, falei, cara, não adianta eu voltar a trabalhar sem aprender isso, eu vou ficar aprendendo todas essas coisas que basicamente elas se resumem, assim, porque quando a gente chega lá, tu vê assim, que o mundo muda, porque tecnologias mudam, elas evoluem, elas convergem, então elas se combinam e a partir disso elas criam a possibilidade de criar novos modelos de negócio. Esses modelos de negócio exigem com que a gente tenha uma nova uma nova forma de gerir as coisas, uma nova forma de envolver as pessoas. O cliente, os caras do nosso time querem trabalhar com muito mais propósitos. A necessidade de criar times que reajam ao mercado de uma forma mais intensa é fundamental para a gente conseguir ser. O mercado de 2003 a 2007 só subiu 10 mil pontos para 70 mil pontos. Então, todo mundo que comprou ações naquele período ganhou dinheiro. E todo mundo queria comprar ações porque queria participar da... E a XP criou um caminho para mostrar que era possível ganhar dinheiro com ações e que a XP iria apoiar as pessoas nessa entrada no mercado. E a gente fez isso com muita necessidade até 2008, porque o mercado estava explodindo de volume que todo mundo queria. Então, era como se fosse o vendedor de protetor solar que está na praia vendendo um super sol, todo mundo quer aquele protetor, todo mundo queria aquele negócio. Em 2008, 2007, a gente comprou uma corretora no Rio de Janeiro e mudou, então, todo mundo se mudou para o Rio de Janeiro para montar lá a nossa corretora, a nossa casa naquele momento, para continuar surfando aquela onda. E vocês vão lembrar que o Brasil recebeu aquele grau de investimento, o investment grade, bem nessa época. O que diz o seguinte, agora é que o volume vai entrar, agora é que os investidores vão vir. Por consequência, o mercado vai continuar com super ciclos de alta. Então, quando tu está num cenário desses, com condições dessas, vindo no crescimento, todo mundo quer o teu produto, tu está com aquele barco com as velas abertas para capturar o máximo possível daquele vento, que era um vento super a favor. E aí, de um dia para a noite, começa a surgir aquela loucura do subprime, dos títulos podres americanos, e no dia 15 de setembro de 2008, quando o mercado já estava feio, o Lehman Brothers anunciou que quebrou, e aquilo disparou uma loucura total nos mercados, criando uma crise sistêmica, uma descrença no mercado financeiro de capitais, e as ações todas desvalorizando, e quem tinha ação naquele momento tinha o maior mico da história, e quem, por consequência, vendia aquele mico também estava micado.
Foram dias muito, muito duros, de muita incerteza, de clientes muito machucados, e a gente, uma turma nova, na faixa de 30 anos, tinha com pouca experiência para reagir com aquilo, porque ninguém tinha vivido aquele negócio, né? Então, uma crise daquela dimensão, ela ocorreu poucas vezes na história, como está acontecendo agora também. E aí, que foi a primeira vez que a gente entendeu, que eu entendi, a importância de ter um modelo de gestão extremamente alinhado e ter pessoas que estão contigo no barco, não trabalhando para ti, mas trabalhando para elas. Porque naquele momento na XP, nós já éramos uns 30. A XP, desde o início, acreditou que o maior ativo dela eram as pessoas, e as pessoas que faziam a empresa crescer tinham que virar sócias da empresa. Então, a pessoa virando sócia, ela passa, num cenário positivo, a surfar e a construir o patrimônio dela. Então, quanto mais essa empresa valorizar, mais o meu patrimônio vai valorizar. Na hora que tu tem um momento de crise como esses, o cara entende que ele não está lutando, um cara que é sócio, ele não está lutando para proteger a empresa do dono, do patrão. Ele está lutando para proteger a empresa que é dele, que é um negócio que ele está construindo, que ele está vivendo, que ele empenhou o seu esforço, que ele empenhou o seu objetivo, os seus sonhos. E, por sua vez, ele vai para a guerra com muito mais força, com muito mais intensidade, porque aquela é a batalha da vida dele. E aí, no dia 16 de setembro, um dia depois da quebra do Lehman Brothers, o Marcelo e o Guilherme, que são os dois fundadores da XP, chamaram os principais sócios, por sua vez eram os líderes das principais áreas, e a gente entrou na sala lá, e ao invés de olhar lá um time desesperado, eu encontrei, para minha surpresa, um time pronto para ir para a guerra, dizendo o seguinte, cara, esse é um negócio que a gente dedicou os últimos anos da nossa vida, que a gente trabalhou com muita intensidade e que a gente não vai deixar de forma nenhuma quebrar. De forma nenhuma a gente ficar no caminho. E como a gente era uma corretora naquele momento, os custos de uma corretora são muito maiores do que os custos de um agente autônomo que a gente tinha até 2 anos atrás. Então, imaginem uma estrutura muito mais pesada, preparada para capturar um super de um crescimento, de uma hora para outra ela vem um vento contra. Vocês imaginam uma chacoalhada que deu e ninguém mais de novo queria o nosso produto, que era o nosso único produto. E aí a gente se reuniu ali e fez um pacto. Falou, cara, a gente vai salvar essa empresa de qualquer jeito. A gente vai fazer o sacrifício que a gente tiver que fazer, mas a gente vai sair dessa. E aí a gente combinou, obviamente, foram basicamente 3 frentes. A primeira frente é como é que a gente protege o máximo possível o nosso caixa. Aí todos os executivos, todos os sócios abriram mão de grande parte da sua remuneração. Todo mundo que tinha alguma condição de flexibilizar, flexibilizou. Fizemos uma série de cortes, de renegociações com fornecedores, com clientes e um pouco no time. Sempre é ruim cortar o time nessa hora, né? Que é o time que está segurando contigo, especialmente aquelas pessoas que são os teus soldados na alegria. É importante que na tristeza você também fique abraçado. Então, uma das frentes foi essa. A segunda frente foi proteger os clientes. Foi, cara, como é que a gente protege o máximo possível os nossos clientes para que eles fiquem conosco e a gente dê o apoio que eles precisam nesse momento de mercado em baixa. E a terceira foi, cara, como é que a gente consegue buscar novas linhas de receita ou alguma oportunidade dentro desse caos. E eu não sei se vocês todos sabem, existe uma forma de ganhar. Tu pode ganhar com o mercado para cima, ou tu pode ganhar com o mercado para baixo, né? Tu pode apostar que ele vai subir, ou tu pode apostar que ele vai cair, e é possível ganhar nos dois lados. E a gente resolveu fazer uma campanha chamada Transforme Crise em Oportunidade, trazendo essa perspectiva de que o investidor pode ganhar dinheiro dos dois lados. E quando a gente fez essa campanha, o Bruno De Paoli, que era o nosso sócio que cuidava da parte de marketing, falou assim, cara, vamos fazer essa campanha, mas vamos para televisão. Só que, cara, ir para televisão naquele momento era uma coisa maluca, porque a gente nunca tinha ido e tampouco a gente tinha recursos para fazer uma campanha institucional dessa. Falei, cara, se a gente for para televisão agora, a gente vai botar a cara quando ninguém está colocando a cara. E se a gente colocar a cara, as pessoas vão sentir que a XP é um lugar que vai apoiar, que pode apoiar elas nesse momento delas. E a gente vai conseguir não só dar uma força para a nossa rede de escritórios que já tinham
talvez mais de 100 escritórios pelo Brasil, mais de 400, 500 assessores, dizendo assim, cara, agora é a hora que tem que botar a cara, agora é a hora que tem que ir para o mercado, não é a hora de se retrair. Mas, obviamente, ninguém quer ligar para o cliente e falar assim, cara, tu perdeu 30%. Então, a tendência das pessoas é se retrair. Falei, cara, agora a gente vai para a rua e dizer assim, nós estamos com vocês, desculpa, pessoal, vamos para o mercado. Para que a gente tem as palestras pelo Brasil inteiro, ao longo de 30 dias, com esse tema, transforme crise em oportunidade. E foi para a televisão com essa campanha dizendo, se inscreva em alguma das nossas palestras pelo Brasil. Quando a gente fez isso, os clientes todos que estavam desassistidos nas outras corretoras, eles viram na XP um lugar para apoiar eles. E a gente conseguiu trazer uma quantidade enorme de novos clientes. E esses novos clientes fizeram com que a receita ficasse... A gente perdeu receita na mesma base, mas como a gente trouxe uma base nova, a gente conseguiu estabilizar a receita neste novo, com essa combinação. E aí, quando o mercado voltou em 2009, o nosso share de mercado, a relevância, o tamanho que a XP tinha no mercado já era outro. Então, a gente voltou daquilo ali com muito mais força e com mais credibilidade, com mais relação com os nossos clientes, porque, afinal de contas, a gente apareceu na hora que eles mais precisavam. No final daquele ano, pela primeira vez, a gente foi a maior corretora do Brasil pelo ranking de volumes diários. Lá. Então, todo dia tu consegue ver quem é que mais operou. A XP, naquele ano, pela primeira vez, no dia 13 de dezembro, foi a maior corretora do Brasil. E essa situação, ao longo dos anos seguintes, ela se repetiu e, enfim, depois virou um lugar que a gente estava. Lembrando que a XP, 2 anos atrás, quando a gente comprou a American Invest, que virou a XP Corretora, a gente era a 80ª do ranking. Então, em 2 anos, a gente saiu da 80ª posição para brigar lá pelas primeiras posições. E, continuando a história, ali em 2010, quando a coisa já estava um pouco mais estabilizada, a gente, obviamente, traumatizado por ter só um produto, né, vender só um produto que era ação, que quando está para cima todo mundo gosta, quando está para baixo todo mundo quer fugir dela. Então, a gente falou, pô, a gente não pode ser o vendedor na praia que só tem um produto, a gente tem que ter o guarda-chuva e tem que ter o produto solar. E a gente começou a ir para os Estados Unidos para estudar os mercados americanos. Tem uma empresa chamada Lachado Schwab, que sempre foi nosso benchmark na XP, e entendeu que as corretoras nos Estados Unidos intermediavam produtos financeiros, não só compra e venda de ações. E se a gente tivesse produtos financeiros, a gente conseguiria ter um portfólio muito mais completo e muito mais resiliente a momentos como esse, e a gente poderia se posicionar como uma casa de investimento, não uma casa de quem queria investir somente em ações. E aí vocês todos devem ter acompanhado aí o sucesso da XP a partir dessa estratégia, se tornando talvez uma das grandes empresas de investimento do Brasil e talvez do mercado financeiro hoje, com a IPO e tudo mais. Mas o mais legal disso tudo, ou o mais curioso, não sei o mais legal, é que a XP só chegou no patamar que chegou hoje porque houve 2008, porque a gente tomou esta pancada, porque nós tínhamos lá um time extremamente alinhado, e o Guilherme, na carta aos acionistas, ele fala que tem 2 coisas que ele atribui o sucesso da XP. O primeiro é a cultura e o segundo é essa partnership que gera este alinhamento. Então, a partir daquela crise, a gente foi obrigado a se reinventar, a gente foi obrigado a entender novos caminhos, novas oportunidades, a gente foi obrigado a se expor, encontrou um flanco no mercado que tinha uma oportunidade e saímos de lá muito mais forte. Então, talvez essa seja a grande mensagem aqui do dia de hoje, que é de que maneira a gente consegue reconhecer o problema, entender ele, entender o nosso negócio a partir disso e encontrar oportunidades para a gente repensar e refazer as coisas que a gente está fazendo. Pô, Pedro, perfeito. Tentando trazer, Pedro, um pouco aqui para a situação desse contexto aqui que envolve a indústria, e aí se a gente pegar aqui, são empresas com componentes para o calçado, mais que o viés final lá é o calçado e a empresa de calçado que tem o contato com o cliente final. Quando a gente vai para dentro da indústria, a gente verifica que há muita gestão da escassez, né? E se a gente for falar com o pessoal aqui da região, tem muita gente aqui de Birigui também,
É cortar custo, cortar custo, cortar custo. O olho tá, a visão tá para dentro da empresa, tá? Como é que eu vou chegar lá às 7 da manhã e vou diminuir o meu custo? Eu vou buscar imposto lá em Brasília, enfim, a cabeça está muito nisso. E se a gente vai lá para o Vale do Silício e para a China, entender o que essas empresas inovadoras estão fazendo, o foco é outro. O foco delas está em pessoas, na montagem do time, e o foco está no cliente, no mercado, né? E eu tenho aqui, para mim, isso é uma opinião pessoal minha, que tem uma empresa que faz muito bem isso aqui no Brasil e no polo calçadista, que é a Arezzo. Ela terceiriza a produção, e eu acho que a Yu, depois pode falar um pouco também, é um exemplo disso, o foco da Yu e da Arezzo está simplesmente no mercado e no cliente, né? E não na parte da indústria. Ela terceiriza a indústria porque hoje eu preciso, de fato, focar no meu modelo de negócio e no cliente final, né? Então, como é que vocês fazem isso, principalmente na Start? Como faz isso na Yu? Eu acho que é um caso que vem, de fato, para o ramo que a gente está tratando aqui, para atividade. E essa questão do contexto ser maior que o controle também, Pedro, porque a gente vive aqui uma gestão, comando e controle, né? Então, a gente está muito mais preocupado se a pessoa chegou às 7 da manhã na indústria e saiu às 5h30, do que daqui a pouco ver o contexto e ver se a pessoa, de fato, está produzindo. Quer dizer, se a pessoa não está na mesa dela, parece que não está produzindo, né? E quando, na verdade, a visão que a gente tem no modelo inovador é completamente outro. Queria que tu falasse um pouco disso para a gente conseguir chegar num contexto aqui do nosso polo. Legal. Bom, Rafa, eu acho assim, tem algumas coisas que eu imagino que alguns de vocês devam ler, ou ver, ou ouvir dessa nova economia, que a gente fala assim, pô, cara, assim, errar é bom, errar é bom na casa dos outros, errar aqui na minha casa é horrível, né? Pô, tem que dar liberdade, mas as pessoas realmente não têm responsabilidade para assumir essa liberdade. Então, a gente tem algumas crenças que elas, de fato, talvez sejam verdade ou foram muito verdade, mas, infelizmente, se nós não encontrarmos hoje outras formas de fazer as coisas, é muito pouco provável que a gente consiga manter a nossa relevância, tá? E aí, basicamente, o principal motivo hoje das empresas sofrerem, eu entendo, o modelo de gestão que a gente aprende nas escolas ainda, que eu acho que estão defasadas, é um modelo que foi desenhado no século passado, num cenário completamente diferente do que a gente vive hoje. Que era um cenário que era previsível, que era um cenário lento, que era um cenário onde os clientes tinham pouca alternativa, a concorrência era determinada e, por consequência, eu determinava o que eu ia fazer e como é que eu ia empurrar isso no mercado. Então, eu crio as campanhas, o produto do mês é esse, eu empurro no mercado e não importa muito se o cliente quer exatamente isso ou não, porque é o que eu quero fazer, eu vou fazer. E como o cliente tem pouca alternativa, ele vai consumir o que eu quero. O que é o cenário que a gente vive hoje, assim, sendo talvez muito pragmático? É um cenário onde o cliente, e não é se nós nos posicionarmos como clientes, a gente vai ver, a gente tinha 5 bancos. Hoje em dia, a gente tem talvez 20 bancos ou 20 soluções para resolver os problemas de pagamento, de cartão de crédito, de cobrança, enfim, ou talvez muito mais do que isso. Eu tinha poucas alternativas, hoje eu tenho muitas. Eu tinha poucas alternativas para sair do centro da capital de Porto Alegre e ir lá para o bairro Moinhos de Vento. Eu podia pegar uma lotação, um ônibus ou um táxi. Hoje em dia eu posso ir de patinete, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de Cabify, eu posso ir de Uber, eu tenho 30 alternativas. Eu tinha se eu quisesse comprar uma televisão, eu tinha pouca alternativa. Eu tinha 4, 5 lojas que vendiam as televisões. Hoje em dia, no meu aplicativo, eu tenho 300 opções diferentes. Então, o que acontece quando um cliente tem opções? Ele passa a ter o direito de escolher o que ele quer. E ele tem muita informação, tem muita disponibilidade. Então, o cliente sempre vai agora, e cada vez mais, nós, como clientes, fala assim, cara, eu quero alguma coisa que seja exatamente o que eu preciso. Eu não vou chegar no supermercado e comprar cerveja, porque a cerveja está em promoção, porque eu gosto de vinho e eu quero tomar vinho. Então, eu só vou comprar vinho. E se o supermercado não me oferecer o vinho que eu quero, eu vou entrar no meu aplicativo e vou comprar ele no Rappi, eu vou receber em casa aqui rapidinho esse negócio, ou com 1000 soluções diferentes. Então, a grande mudança do mundo do passado para o mundo de agora é que o cliente virou o poderoso da relação comercial. Só que as nossas empresas que foram cunhadas com esse modelo de planejamento, comando e controle, eu que sou o dono da empresa, que sou o cara poderoso, que consigo ter a visão de longo prazo,
eu vejo o que vai acontecer, eu determino o cenário, a partir disso eu defino a estratégia, eu ou os meus colegas aqui, poucos, damos os comandos para as pessoas e controlamos se elas estão fazendo o que elas deveriam fazer a partir da minha perspectiva. O que acontece quando eu tenho uma gestão dessa forma? Eu fico ultra sobrecarregado, porque eu tenho que decidir sobre todas as coisas que acontecem na empresa a todos os momentos. A empresa fica totalmente lenta, porque ela depende de um nível, de um layer de aprovação, e por consequência ela não consegue reagir ao que o mercado exige, na velocidade que o mercado exige. Porque por mais geniais que sejam todas as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que elas são, é impossível que a gente consiga entender profundamente de comportamento de consumidor, de tecnologias, de processos para envolver o time, de melhorias em todos os aspectos que a gente pode fazer, das formas de gestão mais eficientes, das linhas de tendência, da regulação. É impossível que uma pessoa hoje, por mais competente, poderosa ou inteligente seja, que ela consiga estar no estado da arte de todas essas coisas que estão se apresentando. Eu preciso estar apoiado, Rafa, com gente que me complemente, com gente que consiga reagir a essas coisas que estão acontecendo, só que elas têm que reagir na mesma condição que eu reajo. Por que a gente acha tão importante ter um modelo de participação nos resultados relevante e por ter um modelo de partnership que não é tão simples em todos os casos, mas em empresas de serviço como a nossa é um pouco mais simples, na indústria é um pouco mais complicado porque tem um ativo, né, que tem que ser precificado. Quando a gente coloca as pessoas alinhadas com a remuneração, com o resultado da empresa, as pessoas passam a lutar pelo resultado com muito mais força do que elas lutariam se elas não tivessem isso. Então, existe uma máxima aqui, que é o seguinte: sempre que o meu benefício é o meu esforço, eu tenho um alinhamento. Sempre que o benefício do Rafa é o esforço do Rafa, ele tem um alinhamento. Quando o meu benefício é o esforço do Rafa, ou o benefício do Rafa é o meu esforço, eu tenho um problema. Porque se o esforço do Rafa vai me gerar uma coisa boa e não vai gerar coisa boa para ele, eu tenho que controlar o cara. E aí, Rafa, mandou aquela proposta, negociou do jeito certo, comprou a passagem mais barata, demitiu o que a gente demitir. Eu tenho que ficar brigando com ele, porque ele não tem. Na hora que ele demite um cara do time dele, ele está sobrecarregando. Na hora que ele tem que comprar uma passagem que é mais barata, mas é muito mais cedo, ele tem que sofrer a noite dele de sono. Na hora que ele tem que estressar um fornecedor e eventualmente se desgastando com o cara, para me gerar mais resultado, ele está sofrendo todo o benefício. Então eu tenho que saber se ele fez certo. Na hora que ele traz um cliente novo para a empresa e eu ganho com isso e ele talvez ganhe mais trabalho, eu tenho que cobrar ele para trazer mais um cliente. Então, quando a gente tem uma relação desalinhada, o meu esforço é o benefício de outro, ou o contrário, eu tenho que colocar um super layer de controle nas empresas. E quando eu tenho que colocar, que sou teoricamente o líder da empresa, o cara mais relevante da empresa, eu tenho que gastar o meu tempo controlando o meu time, eu estou pegando o meu tempo, que é o mais caro, e teoricamente eu deveria ser a pessoa mais preparada aqui para poder reagir ao mercado, eu tenho que usar esse tempo controlando. Porque eu não consigo criar um modelo de alinhamento que permita que as pessoas ajam da maneira correta em prol da empresa por conta própria. Óbvio que sempre vai ter que ter o controle, mas o que a gente fala, e que o Rafa defende bem, é que o contexto, o alinhamento entre as pessoas tem que ser mais importante do que o controle. Quando a gente consegue criar este modelo, quando a gente chega na reunião lá da XP de 2008 e tu tem 30 caras que são sócios da empresa, que estão no mesmo contexto e que se aquela empresa for para o buraco ali, eles vão para o buraco juntos, não precisa chamar o cara para chegar mais cedo no dia seguinte, porque o cara está alinhado com a situação. Não precisa dizer para o cara que tem que negociar mais com o fornecedor porque ele está alinhado. Não precisa dizer para o cara que tem que trazer mais um cliente porque ele está alinhado. Porque o benefício dos esforços que está fazendo está sendo diretamente ligado, está diretamente indo para ele. Então, se algum de vocês tem aquela máxima, se eu não estou na empresa, ninguém traz novos clientes, ninguém economiza custo, vira uma bagunça. Se eu não estou lá batendo bumbo, o negócio não funciona,
eu queria dizer para vocês que vocês estão com o modelo de gestão errado, e que a culpa não é das pessoas que estão lá, a culpa é do modelo de gestão que vocês criaram, que não consegue criar o alinhamento para que as pessoas tenham motivações próprias para fazer aquilo que elas têm que fazer. E aí, quando tu tem isso, tu reduz a necessidade de controle, ele continua existindo, mas tu fica lá monitorando. Não fica cobrando. Não precisa cobrar todo mundo, tem que monitorar e dizer, pô, olha só, tu tá vacilando aqui, deixa eu te... E, cara, tu tá prejudicando a todos nós, porque quando tu cria um processo ineficiente, quando tu tem um time inchado, quando tu tem negociações mal feitas, ou quando tu tem uma venda menor do que poderia ser, tu está prejudicando a empresa como um todo. Porque todas as pessoas aqui que recebem uma parte desse resultado, elas estão sofrendo por tua causa. E aí tu cria no grupo, no time, um nível de comprometimento mútuo e de pressão mútua para que todo mundo consiga tirar o melhor de si. Então, eu acho que esses momentos como esse são super oportunidades para a gente repensar a forma como a gente alinha o time, porque assim, as pessoas são o nosso ativo mais importante. Discordo. O nosso modelo de gestão, a nossa cultura é o ativo mais importante, porque uma pessoa boa num modelo errado não vale nada. O modelo tem que ser a base para que a gente consiga tirar o melhor de cada um, e para tirar o melhor de cada um tem que entender que aquilo é bom para eles. E aí eu vou só finalizar essa parte dizendo, não sei se todos vocês conhecem, imagino que sim, o Jack Welch, que foi um dos grandes caras da GE, né, as maiores empresas do mundo. Ele fala o seguinte: existem 3 tipos de gestores. Tá? O primeiro gestor é aquele cara que eu vou chamar de gestor 1.0, que é o cara que chega na empresa e fala assim, ó, Rafa, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Cada um vai fazer isso aqui e acabou. E ele manda o cara executar a função que ele entendeu que era importante. Esse é o cara 1.0. O cara 2.0, ele fala o seguinte, pessoal, tá aqui, ó, tá vendo lá, aquela é a conquista que a gente quer chegar, lá é o lugar que a gente quer ir, a gente quer, aquilo ali vai ser muito bom para a empresa quando a gente chegar lá, por isso. Então, para a gente chegar lá e conquistar aquele ponto, você vai fazer isso e cada um vai fazer uma atividade. Esse cara já é um 2.0 porque ele disse qual é o objetivo e ele disse o que cada um vai fazer. E o gestor 3.0, que é na visão do Jack Welch, e humildemente eu compartilho com ele, é o cara que fala para onde a gente quer ir e fala assim, cara, quando a gente chegar lá, cara, isso aqui vai ser bom para ti, por isso, para mim, por isso, para ele, por aquilo. Se a gente for fazer um paralelo com o esporte, que o Rafa é craque, a gente compara o presidente do clube, o presidente do nosso amado tricolor gaúcho, chegando lá e falando o seguinte, cara, a gente vai ganhar a Libertadores da América, tá lá, é lá que a gente quer ir, é lá. Cara, quando a gente chegar lá, pessoal, a gente vai se sacrificar, a gente vai ter que correr, vai ter que lutar, vai ter que brigar, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ter a nossa marca, cada um de vocês vai ter um nome na história do clube, vocês vão ter a medalha, a gente vai ter um bicho lá, a divisão do prêmio para todo mundo, as famílias de vocês vão ter uma super comemoração. Ele projeta o cara lá e ele projeta o que o cara vai receber quando chegar lá. E aí, quando esse cara está subindo a montanha, quando ele está correndo atrás desse negócio, ele está fazendo isso porque é para ele que vai ser bom. É para ele que ele está fazendo aquilo. E quando um cara faz para ele, de novo, ele faz com muito mais intensidade. Então, a gente repensar o nosso modelo de gestão, o nosso alinhamento de time hoje, preparar a nossa empresa para responder essas situações, essas crises, com muito mais intensidade, com muito mais velocidade, e, por consequência, se aproximando do cliente, que é o poderoso da relação hoje, eu diria que é fundamental para a gente sair desse negócio mais forte. Pedro, a gente tem o Flywheel, né, Pedro, que tu falou muito bem, que é a questão do surgimento das novas tecnologias. Elas criam esse novo modelo de negócio que a gente chama de nova economia, e isso exige um novo modelo de gestão, né? Não significa que o que foi feito até aqui está errado, significa que daqui para frente isso que deu certo não serve mais. E o principal ponto, eu acho que é passar pela mudança da liderança de quem está à frente. Então, se o Pedro, como CEO da Startse, não tivesse essa visão, a Startse não se desenvolveria da forma que ela se desenvolve, né? E quando a gente vai para essa mudança de liderança e mudança pessoal, porque eu passei isso contigo em 2018, a gente tem um framework também
que é essa questão de mindset, que virou, né, todo mundo fala, que é a mentalidade, né? E aí eu brinco muito que a frase do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, que ele diz que o Vale do Silício não é um lugar, né? Ele é um mindset, ele é uma mentalidade. Se tu chegar lá e não entender a mentalidade do Vale, tu morre e tu não te cria lá. E a função de todo mundo ter entendido aquilo e se multiplicado é que fez o Vale se desenvolver. E mindset nada mais é do que o meu jeito de ser. E o meu jeito de ser, ele define o meu comportamento. Então, para mim mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso mudar a minha mentalidade. Como é que eu faço isso com visão de mundo? Eu preciso sair daqui, eu preciso sair do meu contexto atual e entender se Israel, Vale do Silício e China são os polos inovadores do mundo. Cara, eu preciso ir para lá, eu preciso entender o que esses caras estão fazendo, e às vezes para entender não precisa nem ir, porque hoje a informação está democratizada, né? O que antes era acessível, quanto mais caro era, menos acessível era, hoje ela está democratizada, eu preciso para lá entender, ampliar a minha visão de mundo, para a partir disso sim eu mudar o meu jeito de ser, o meu mindset e mudar o meu comportamento. E se eu fizer isso como líder e promover essa mudança nas pessoas da empresa, automaticamente eu mudo a empresa. Por quê? Porque a empresa é feita de pessoas. Não adianta também só eu mudar e as pessoas embaixo junto não entrar nesse contexto. E aí a gente entende, pô, mas como é que eu faço isso? E aí a gente entra muito nessa questão da transformação cultural, né? Tudo passa pela transformação cultural do líder para posterior fazer essa mudança cultural dentro da empresa. Conta um pouco aí, Pedro, como a Startz tem feito isso, tá? E como a Startz também, nesse conceito de se reinventar, a gente defende muito que todo mundo tem que se reinventar. Mesmo que grave, talvez em 2 anos tudo aquilo que a gente falou já não faça mais sentido. E a gente fala tanto de se reinventar e nem a gente esperava que a gente tivesse que planejar um negócio lá em dezembro e está se reinventando aqui em abril. Mas estamos reinventando, estamos achando alternativas, disso sairá coisas boas, sairá oportunidades. O Pedro não sabe, mas o Pedro defende muito também a questão do intraempreendedorismo, né? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que dar a chance das pessoas poder criar também coisas, e se nós pegar histórias internas, muitos projetos de empresas inovadoras, a ideia saiu do intraempreendedor, daquele colaborador que virou empreendedor e não da cabeça do dono ou do CEO. E o que a gente está projetando aí para voltar a partir de maio e junho, que a gente espera que já seja a retomada do mercado, é um workshop onde a gente, Pedro, tu não está sabendo, mas está eu e o Lobel tratando disso. Mas a ideia é, de fato, tu e possivelmente o Cru, ir para dentro da empresa, passar um dia inteiro com a gestão da empresa e poder, de fato, botar isso na prática para o final do dia, esse workshop, a empresa, de fato, ter um plano definido para poder começar a executar essa transformação da corporação dela na organização inovadora. Mas eu queria um pouco que tu contasse como é que a Startz também agora está se reinventando nessa história, porque o planejamento também mudou, ninguém esperava, isso veio de fora, mas mesmo sem ter culpa e vindo de fora, a gente tem que se adequar, porque não adianta ficar chorando. Contar um pouco aí como é que tu está também te reinventando nesse momento. Legal, muito bom. Acho que assim, a gente, para você ter uma ideia, 95% das entregas da Startz eram entregas presenciais, seja com as imersões internacionais, sejam a gente faz grandes conferências aqui no Brasil, com os nossos cursos, e então do dia para a noite a gente caiu 98% da receita, ela caiu, então desapareceu. A gente fez em fevereiro o nosso melhor mês da história da empresa, um mês com carnaval no meio, que historicamente é fraco, foi o melhor mês da história. Então a gente vivia muito parecido assim, nós do vento a favor, estava super embalado, e do dia para a noite a gente caiu, e de fato o que nos protege nesse momento é o fato de que tem da Startz de 60 pessoas, 30 são sócios da empresa. Então, quando a gente convocou a reunião para definir para apresentar a nova estratégia, eu vi aquele mesmo exército entrando com sangue no olho, com vontade de fazer, porque eles estavam lá para viver a batalha deles.
E a dificuldade adicional é que tu tem que fazer uma mudança no teu modelo de negócio com todo mundo em casa, né? Com cada um na sua distante. E a gente lançou um programa gratuito. A gente fez um negócio que eu enfim, achei legal, mas funcionou. Foi o seguinte: várias empresas empresas de educação abriram seus produtos de educação para o mercado, produtos gratuitos. Só que as técnicas que as empresas ensinavam há 3 meses atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás, elas não necessariamente vão funcionar mais nesse novo mundo. A gente tem que aprender hoje o que funciona agora. E quando eu aprendo o que funciona agora, com quem está fazendo, com quem é relevante, com quem está se dando bem, eu consigo trazer repertório e informações para colocar no meu negócio. Então, a Stars falou assim: a gente não vai abrir um curso do passado, a gente vai fazer um curso novo, gratuito, a tentar apoiar as pessoas nesse momento de dificuldade. E a gente quer falar com as pessoas que estão olhando para esse momento com uma visão, porque tem as outras pessoas congeladas e sofrendo, que essa aqui realmente não tem muito o que fazer. A gente quer estar com os caras que estão com uma visão otimista e positiva dos fatos e querem se reinventar nisso. Então a gente criou esse programa digital e a gente pegou assim, a gente conseguiu capturar 50 mil leads. Espero que ao final dessa conversa, Rafa, 50.095, 94 leads aqui. Depois acho que vale a pena botar o link. Eu vou deixar o link já aqui do lado. Enquanto tu fala, eu vou colocar. Legal. Aqui. Então são conteúdos abertos, gratuitos, sem nenhum custo, super bem elaborados para ajudar as pessoas a entenderem esse modelo. E aí, nesse período, a gente começou a readequar todos os nossos produtos para serem distribuídos no digital. E ao final da semana passada, a partir de quarta-feira, a gente conseguiu começar a recuperar as receitas, que já estão no patamar de 70% do patamar anterior, né, pré-crise. A questão é que o digital ele tem mais margem, né, ele tem menos custo. Então, a gente, apesar de ter menos receita, a gente entende que rapidamente a gente vai chegar no mesmo patamar de resultado que a gente estava tendo, ou acho que estamos caminhando para fazer esse trabalho. Rafa, eu acho que tem um ponto que, assim, a melhor forma para a gente começar essa jornada de mudança é entender, ir para esses lugares ou interagir com essa startup para entender que tem uma nova forma de fazer as coisas. E aí, quando a gente entende, a gente decide, tá bom, deixa eu então experimentar. Só que momentos como esse de crise, eles aceleram a nossa mudança, porque eventualmente a gente é obrigado a fazer e eventualmente a gente não tem custo de oportunidade. Então, por exemplo, eu não sei, eu estou vendo vários de vocês aqui que estão de casa. Eu estou de casa. Eu era contra home office. Não existe isso. Então, a gente está produzindo pra caramba em home office. Eu já relativizei completamente. Eu acho que dá, talvez seja importante ter os dois, mas dá para ficar muito mais em casa e não ter que gastar tanto tempo, especialmente em cidades como São Paulo, que é onde eu moro, que tu gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar, trânsito complexo. Então, tu tem como ser produtivo ou tão produtivo quanto. Então, eu relativizei. Para pegar um outro exemplo, telemedicina, que era uma coisa super... não sei, a gente tinha demoras para liberar, a regulação não permitia que acontecesse. Com essa crise, o governo disse, o Ministério da Saúde, liberou, deixa rolar a telemedicina. Isso está fazendo com que a aceleração dessas coisas aconteça. Então, a gente tem, por essa situação de mudança, uma necessidade, eventualmente uma necessidade de experimentar coisas novas, de fazer reunião, não sei, eu imagino que alguns de vocês nunca tivessem utilizado o Zoom, estão virando craques do Zoom já, porque de tanto usar, então a gente está se abrindo para outras coisas. Então, eventualmente eu não preciso ir nesses lugares se eu tenho uma motivação adicional. E a segunda coisa que é muito relevante é custo de oportunidade. Por exemplo, por que a gente nunca foi para o digital forte, a Startz? Para entregas digitais? Porque a nossa entrega física estava bombando, eu não tinha tempo para fazer isso. Eu preciso entregar aqui, aqui, aqui. Quando isso some, eu tenho a oportunidade de criar uma coisa nova sem esse custo de oportunidade. Então, eu me forço a entrar em avenidas que até então eu não explorava. E, obviamente, se eu conseguir fazer isso e der certo, na hora que essa outra se consolidar, eu tenho uma empresa mais robusta, mais diversificada e que vai conseguir ter muito mais escala. Então, quando a gente consegue botar a cabeça num
no lugar, Rafa, a gente tem a capacidade de dizer assim, eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu estava falando com um amigo meu, que tem uma empresa uma indústria, e ele falou assim, pô, a gente fez a conta do pior cenário aqui, se o mundo ficar muito feio por muito tempo, a gente fez a conta e o nosso caixa aguenta. Como o nosso caixa aguenta nesse pior cenário, que eu acho que não vai acontecer, eu vou tentar usar agora o benefício de eu ter caixa para financiar clientes que eu não consegui entrar até então, dizendo o seguinte, cara, eu confio em ti, eu estou aqui sempre do teu lado, a gente não conseguiu entrar, me dá uma oportunidade de vender para ti agora, que eu vou te dar uma condição de pagamento muito diferenciada. Então ele falou assim, cara, eu estou usando essa arma para entrar em mercados ou em clientes que até então eu não consegui entregar. Porque ele botou a cabeça no lugar, ele fez o plano lá de financeiro, ele viu o poder desse negócio e viu que ele tinha um diferencial nisso aqui. Então, eu acho que todos nós temos que aproveitar essa situação para repensar a forma como a gente alinha as pessoas, a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, a forma como a gente entrega os nossos produtos, a forma como a gente evolui as coisas. Todos vocês, se vocês fazem a mesma coisa que vocês faziam há 5 anos atrás, vocês estão ineficientes. Vocês podem resolver o mesmo problema que vocês resolviam há 5 anos atrás. Se vocês fazem isso da mesma forma, certamente vocês estão ineficientes. E alguém vai ocupar o mercado de vocês. Porque tem tanta ferramenta nova, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa à nossa disposição, que isso está fazendo com que as práticas elas tenham que ser reinventadas todos os dias. Por isso que o Rafa fala assim, não é importante mais olhar o processo. Óbvio que também é importante, mas, especialmente quando tem coisas de qualidade. Assim, mais importante é olhar o objetivo. O que eu quero? Eu quero pedir à minha equipe que eles executem aquela tarefa que eu mandei, aqueles processos, ou que eles mirem num objetivo e que eles cheguem nesse objetivo da melhor forma possível. Na hora que eu defino o processo, eu travei a empresa, eu engessei a empresa. É como se a gente tivesse, a nossa empresa diz que o cara tem que sair de Novo Hamburgo e ir para Porto Alegre, pegando lá 116 e fazendo aquele caminho. E o processo diz que ele tem que fazer aquele caminho. Aí inventam lá, 478, como é que é o nome daquela estrada paralela ali, Rafa? 448. 448, mas, o processo diz, os métodos da empresa dizem que eu tenho que ir pela 116. Mas, tem a 448, pista dupla, sem movimento, não sei o que, eu vou chegar em Porto Alegre mais rápido, mais seguro, com uma forma mais eficiente. Não, mas o meu processo diz que eu tenho que ir para cá. Então, o que a gente tem que pedir para o nosso time é, cara, chegue em Porto Alegre no menor tempo, com a máxima segurança e no menor custo. É isso que tem que fazer. E deixa o cara explorar a 448, a via Taquara, a via Freeway, porque ele é que tem que encontrar o melhor caminho, não tem como a gente saber. Porque todos os dias estão surgindo novas 448 para executar qualquer atividade. Atividade da área jurídica, da área de compras, da área de logística, da área financeira, da área de recursos humanos, todos os dias estão surgindo. Deixa as pessoas olhando para o objetivo que elas têm que resolver, mas deixa elas decidir qual é a estrada que elas vão fazer para chegar lá. Eu acho, Pedro, que nesse caso aí, eu tenho para mim que inovação é desafiar constantemente o status quo, não está ligado à tecnologia. A gente tem muito a achar que inovação é fazer o processo ou o produto com a inclusão de uma tecnologia, e é muito mais amplo que isso. E quando a gente testa algo novo, vai tentar, existe o erro. Então também não adianta eu ter a melhor cultura do mundo. O Pedro brinca muito sobre isso, ele fala, não adianta eu ter a mesa de pebolim ali, se na hora que o cara errar eu vou lá e crucifico o cara por causa do erro. E isso a gente também tem muito na indústria, principalmente no nosso meio. O erro é muito penalizado, as pessoas ficam com medo de errar, logo elas não tentam e logo a gente fica nesse processo sem tentar o novo. Outra coisa importante, Pedro, antes de nós finalizar, eu acho que é entender que, de fato, a gente vive essa nova economia, a gente vive a era do consumidor e, da mesma forma que a Start está vendo que cada vez mais o home office, querendo ou não, permite pelo online, mas os produtos também têm que ir para o mundo online e não ficar só no offline. A gente pegar a cadeia calçadista, a gente vive muito ainda o comando da multimarca e das franquias. E aí, nesse momento que o comércio fecha, como foi o lockdown, todo mundo para.
né, a importância de fato de eu ir para o mercado online. E aí tem o receio do mercado calçadista, que é sempre o seguinte: não, mas se eu vender online, o cara lá da minha loja não compra mais de mim. Bom, aí o recado é claro, então tu vai morrer junto com o cara da loja, porque o negócio dele, de fato, está com os dias contados. Exceto se tu entender, por exemplo, o que a Alibaba está fazendo na China, que é implementar tecnologia nessas pequenas lojas e fazer das lojas também um marketplace. Então, mais uma vez, é lá ir para a China entender que a China já passou os Estados Unidos longe no varejo, né? O Pedro tem uma história boa. Quando ele chegou lá na China, com o Ricardo Jeromel, ele foi no Burger King e foi pagar cartão de crédito, né? E o cartão de crédito lá na China não existe mais. E da mesma forma, a gente tem que ir lá entender o que está acontecendo no varejo, o que a Alibaba está fazendo, porque o Jeromel ainda brincou esses dias, antes de ele, tá? O Jeromel era o sócio e o head da Startse na China, saiu recentemente. Ele disse que esses dias ele saiu do banho, foi pedir um gel, pediu o gel pelo telefone e em 20 minutos o gel estava no apartamento. O que a Alibaba está fazendo lá através do marketplace, implementando tecnologia, ela quer que o chinês peça o que ele quiser pedir em até 30 minutos, nós vamos te entregar no teu apartamento. Então, de fato, o calçadista tem que ir para esse mercado online, ele tem que entender que ele tem que ir para o consumidor final, senão ele vai morrer também, né? Porque esse modelo multimarca, modelo de franquia da loja física, está com os dias contados, senão com os dias contados vai diminuir drasticamente. E aí, para isso, eu preciso de dados, eu preciso entender quem é meu cliente. Aí não é ter dados, é saber utilizar os dados, porque dados todos temos. E aí nós também, que trabalham, as indústrias que trabalham como indústria de componentes para o calçado, e dizer, bom, mas como é que eu vou entender o meu cliente se o cliente final é o cliente do meu cliente, né? Então, buscar entender como é que eu uso tecnologia. Eu vendo para a fábrica X que tem seus clientes. Como é que eu busco entender os clientes dessa fábrica X no desenvolvimento do meu produto? Eu já chegar na fábrica e dizer, ó, põe esse negócio aqui que nós analisamos os dados dos teus clientes, isso aqui vai vender, é isso que eles querem. Então, como é que eu também me transformo nessa jornada do cliente? Eu acho que, Pedro, a gente sempre teve um processo do início ao fim. E no momento que a gente vive a era do consumidor, nós temos que ir lá entender o consumidor e fazer o processo contrário. E entender que quem não se atualizar nesse processo contrário está fora. Tá? É dolorido, mas como o Yuval Harari diz no 21 lições do século XXI, ninguém diz que a vida é justa, né? Então, eu acho que ela trouxe daria para explorar uma hora só das coisas que tu acabou de falar, mas assim, de fato, eu não acredito que o varejo físico vai acabar, tampouco o varejo online vai ser o poderoso. Eu acho que é um mix das duas coisas. O que a gente aprende na China é isso, é o New Retail, né? Que ele é um misto dos dois e os dois se potencializam. Acho que o Rafa, quando traz a provocação para vocês irem ver essas referências, é fundamental para vocês conseguirem definir as estratégias, porque quando tu vai lá e tu vai para a China, tu vai para de alguma maneira tu vê o que vai acontecer e tu tem mais tempo para reagir. Então, você pode esperar sentado aqui, quando vier a inovação cair no colo de vocês, vão ter menos tempo para entender o que vão fazer. Então, e vocês possivelmente vão ser mais passageiros do que protagonistas desse processo. Acho que o fornecedor, por mais que ele esteja numa fase muito inicial da cadeia, se ele consegue trazer perspectiva para o cara que está mais na ponta de como ele pode ser melhor, mais ágil, mais eficiente, mais dinâmico, ele cria uma relação de parceria, porque na verdade eles são parceiros nessa cadeia, que até potencializa e tu sai eventualmente para a discussão de margem, porque está conseguindo agregar valor para o cara ao longo do processo. Acho que a Startse, de fato, não falei muito, mas a gente tem produtos dos mais variados para ajudar desde uma mudança de mindset até um processo de como é que eu executo isso melhor dentro do meu negócio. Então, como é que eu entendo o que está acontecendo, como é que eu defino a minha estratégia e como é que eu posso trazer algumas ferramentas para melhorar a minha empresa ou a minha atividade. Isso a gente faz e a gente está super à disposição. E o Rafa talvez o principal parceiro da Startse hoje para distribuir esses produtos. E, Rafa, eu acho que a gente traz aqui uma perspectiva interessante. E aí acho que tem um ponto muito interessante, assim, é a proteção do status quo que faz a gente ir para o buraco mais rápido. A gente tem que estar preocupado com o que o cliente quer. Se o cliente quer daquele jeito, eu tenho que encontrar uma forma de ir daquele jeito. Eu tenho que entregar para o cara digital. Se a minha empresa, meu parceiro, não entrega, eu tenho que ou convencer ele a entregar
para a gente ir junto, ou tem que entregar direto, porque se eu não fizer isso, eu posso decidir se eu vou morrer rápido ou lento, mas assim, é muito provável que a gente perca a relevância no tempo. E aí eu vou trazer, Rafa, ainda a perspectiva da YU. A YU é uma empresa, Rafa, se puder botar aí, www.yu.com.br, é uma empresa de tênis, de calçados que a gente criou. É um tênis feito de lã merino. Se vocês não experimentaram ainda, experimentem. É muito confortável. E ela traz o conceito da DNVB, das Digital Native Vertical Brands, que são marcas que fazem toda a cadeia. Elas vai desde a produção até a entrega para o cliente, sem ter que colocar intermediários. Quando tu consegue criar uma relação dessas e tu tira o intermediário, tu consegue colocar um produto final num preço mais acessível, com uma qualidade bacana e que, por consequência, cria uma relação mais forte com o teu cliente. Então, vocês podem estudar coisas como DNVB, ou Direct to Consumer, não direto para o consumidor. Então, tem bastante case sobre isso, bastante teste sobre isso, e a YU é uma empresa que a gente fez assim, 100% online no início, e que agora a gente começou a abrir algumas lojas próprias para potencializar e pegar esse conceito do New Retail, onde uma coisa potencializa a outra. Bom, beleza, nessa linha do Pedro, a gente está com o programa executivo em Porto Alegre. A gente teria realizado na semana passada, por conta da situação, a gente transferiu para o dia 30/6, 1/7, 2/7. Eu acho que tem 2 ou 3 vagas com essa mudança que abriram, das 30 vagas. Se alguém tiver interesse, a Aline na Sintecal está a par do assunto. A Ilse teve conosco em São Paulo e realizou o curso, e acho que é uma boa referência, de fato, transformador. A gente está planejando esse workshop, esperamos em maio ou em junho já estar com ele pronto aí para poder ir para dentro das empresas e transformar, de fato, realizar essa transformação cultural na prática. E Pedro, para encerrar, porque eu tenho que te liberar que a Startse já está online, né? E aí o link eu já coloquei ali para quem quiser se inscrever. Agora às 11 horas já começou o conteúdo, são 4 horas por dia, em 4 momentos. Te agradecer, cara, dizer que depois dessa 1 hora eu tenho ainda mais prazer de trabalhar contigo. E eu acho que abre aqui uma oportunidade para a gente buscar fazer isso mais vezes, talvez uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, bater esse papo, ampliar esse leque, porque de fato também a transformação na região ou no polo ela só acontece quando muitos começam a fazer, né? Porque se eu tenho a minha empresa, eu dependo do meu cliente entender isso e a era do consumidor, e eu preciso que meu fornecedor também entenda, porque tem parte que eu dependo dele me entregar algo diferente, para mim também poder fornecer algo diferente. Então, acho que o papo foi super bacana, foi super válido, e te agradecer e pedir aí para te fazer o encerramento. Legal. Rafa, a gente lançou ontem um programa de retomada exponencial ali, que ficou muito bacana, que fala um pouco sobre o que a gente falou hoje aqui. Ele aborda 3 aspectos, um aspecto mais de gestão, um aspecto mais na parte financeira e um aspecto de ferramentas para a gente conseguir voltar a vender rápido. É um programa 100% online. Acho legal depois tu compartilhar aqui com as pessoas, que eu acho que hoje a gente conceituou algumas coisas, mas esse programa a gente vai entregar ferramentas olhando muito para o que a gente aprendeu aí com o mercado, com as melhores pessoas, como é que eles estão reagindo, e trazendo isso dentro de um programa para ajudar a todos os empresários aí que, assim como nós estamos aqui vivendo esse momento super desafiador, mas, de novo, com uma visão positiva para a gente fazer ele ser melhor. Eu estou super à disposição e eu fico feliz sempre de estar ao teu lado, e me convida que eu vou estar sempre perto de ti. Beleza, eu botei o link aqui do programa de retomada também aqui do lado. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Se alguém tiver interesse, o link está ali. Se tiver o meu contato, pode falar comigo. Se não, tenta por alguém da Sintecal, que a gente gera um cupom de desconto para quem esteve aqui e quiser comprar. Eu estou vendo aqui que a Ilse já comprou, né, o programa de retomada. Então, se alguém tiver interesse, fala comigo, tenta me chamar aí pelos contatos, pede para a Aline também na Sintecal. Ou a gente concentra na Sintecal, eu crio algum cupom aqui, deixo para a Sintecal, e aí quem tiver interesse pede lá para a gente gerar um desconto e tentar fazer esse flywheel começar a girar no polo calçadista também. Pedro, obrigado a todos, obrigado à Sintecal, obrigado ao Sebrae, e aí a gente continua em outro momento esse bate-papo aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Rafa.